Olá, primeiro colegial, tudo bem com vocês? Já lavaram as mãos? Não esqueçam de lavar as mãos e manter a distância social necessária, tá? Vamos fazer dessa quarentena um momento de superação. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, vamos voltar lá no nosso estudo. Gente, o material online de vocês, ele é muito importante, tá? Então estejam atentos a eles, dê uma olhadinha nos vídeos propostos, tudo bem? Mas vamos também nos lembrar do nosso caderno, tá? Nossa apostila, que é fundamental. Mas não se esqueçam também do material que eu passei no caderno de vocês, tudo bem? Lá tem várias coisas interessantes que vai nos agregar, ok? Gente, vamos lá recapitular o que é Mesopotâmia? Tá? Esse vídeo vai ser curtinho, só para a gente fazer essa recapitulação mesmo, ok? Gente, Mesopotâmia. Mesopotâmia não é um povo, tá? A Mesopotâmia é uma região, é a região entre dois rios, né? E é isso que quer dizer Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, entre dois rios. Quais rios são esses? Rio Tigre e Rio Eufrates. Hoje, abrem o Google Maps na casa de vocês e vão lá, pesquisem Iraque. Vocês vão ver que a região do Iraque é a região da Mesopotâmia, é a região cortada pelos rios Tigre e Eufrates. Como eu disse no vídeo passado, essa região é importante porque ela é banhada por rios, né? E seu solo é fértil, tudo bem? O solo em si, a formação geológica dele é que fez com que ele fosse fértil. Juntando, né, o rio, que é a possibilidade de capturar água, tanto para se alimentar quanto para irrigar, e o solo, que é fértil, possibilitou o desenvolvimento da agricultura. E se possibilitou o desenvolvimento da agricultura, é ali mesmo que os caras foram morar, né? Então, é uma região importante por isso, onde as primeiras comunidades se desenvolveram. E aí nessas comunidades haviam diversos grupos, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, os sumérios. Os sumérios são um grupo importante, é eles que desenvolveram a escrita, né? Lembrar então que época a gente está falando. A gente está falando aí mais ou menos século 30, né? Antes de Cristo. Século 30 antes de Cristo. A gente está falando mais ou menos ali século 40 a.C., na invenção da escrita mesmo. Que aí a gente está saindo, querendo sair da pré-história e entrando aí na Idade Antiga, né? Então, os sumérios é importante porque eles inventaram a escrita, ok? Só que a gente não teve só os sumérios ali. A gente teve os acadianos, a gente teve os amoritas, a gente teve os assírios, a gente teve os caldeus, né? São todos grupos, agrupamentos humanos, grupos de homens e mulheres que viviam naquela região mesopotâmica. E é interessante a gente pensar, porque a Mesopotâmia não era uma região uniforme, uma região homogênea, não. Ela era diversa entre si, entre esses povos. E geralmente a gente pensa na história da Mesopotâmia como uma sucessão de domínios de um grupo em detrimento de outros. Então, quando a gente fala do Império Babilônico, né, a gente está se referindo quando a Babilônia começou a se tornar capital daquela região. Então, qual que era o primeiro Império Babilônico? Ora, dos Amoritas, né? Quando eles dominam os acadianos, eles transformam a Babilônia em capital. E aí esse império começa a se expandir. E aí outra característica dos amoritas era justamente o Código de Hammurabi. Né? O Código de Hammurabi, que é aquela lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Dei o exemplo em sala de aula, torno a dar o exemplo aqui de novo. Né? Se um arquiteto, e que estava na lei de Italião, se um arquiteto construiu uma casa e se porventura essa casa viesse a cair, e se ao cair, por exemplo, matasse o filho do dono da casa, o filho do arquiteto também deveria morrer. Né? Então é o olho por olho, dente por dente. É claro que a lei de Hammurabi, né, o Código de Hammurabi, a lei de Italião, ela não regulava apenas crimes, né? Mas ela regulava a sociedade como um todo. Tudo bem? Mas os assírios, né, eles eram uma característica muito importante deles era a extrema violência. E aí lembra que eu falei que os amoritas, né, com o Império Babilônico aí, eles expandiam esse império? Os assírios foram um dos únicos que não sucumbiram ao poder dos amoritas, né? Por serem tão violentos, eles não deixaram se abater pela dominação amorita e continuaram aí o seu agrupamento.
Já os caldeus, né, a gente inaugura o segundo Império Babilônico, né, e aí a gente tem cidades como Nínive, por exemplo, que abrigava uma grande biblioteca, né, e nesse momento é bom a gente lembrar de Nabucodonosor, né, era um homem também aí caldeu que viveu nessa época e que foi um dos grandes nomes desse período, tudo bem, gente? Bom, acho que Mesopotâmia a gente já trazia alguns aspectos gerais. É bom olhar lá também na sua apostila, aqui ó, na sua apostila, que é o capítulo 3, se não estou enganado, né, que fala aí sobre a Mesopotâmia. Ela traz alguns aspectos culturais, né, aspectos políticos, diferente dessa pegada que eu trouxe para vocês, né? Mas ela é super importante também, tudo bem? Ela tem alguns exercícios, não deixem de fazer os exercícios, são fundamentais, ok? Fiquem ligados que na próxima semana eu volto com mais vídeos e a gente dá continuidade aí com o nosso conteúdo. Um grande beijo, abraço, cuidem de si e cuidem dos seus. Saudações históricas, queridos. Tchau, tchau.